E neste momento, nós iremos já dar início à primeira palestra, amém? A palestra, o plano de Deus para resgatar o homem. Já iremos aprender um pouco nesta manhã. Eu gostaria que todos ficassem em pé, amém? Em nome de Jesus. Nós iremos receber o palestrante Rodrigo Moura, ele é instrutor do CBDA, amém? Vamos recebê-lo com palmas que louvam o Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, vamos fazer uma oração? Antes de falar de Deus, vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui nessa manhã, Senhor, adorando, bendizendo e glorificando o seu nome, ó Pai. Senhor, obrigado pelo grande privilégio de estar aqui, Senhor, falando do plano de salvação, ó Pai, o plano de Deus para resgatar o homem. Senhor, me faça lembrar tudo aquilo que foi pesquisado, estudado. Senhor, nos faça entender nessa manhã o plano do Senhor, ó Pai, para salvar-nos, para salvar o homem. Senhor, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos aprender a sua palavra. Ó Deus, aonde chega a minha voz agora, aonde chega a voz desses irmãos que está aqui no auditório, Senhor. Senhor, que essas pessoas que estão nos acompanhando via internet possam receber a sua palavra, Senhor, receber o entendimento do Senhor. Ó Deus querido e maravilhoso, abençoe a cada um que vai palestrar nesse dia, Senhor. Nos faça lembrar e entender, Senhor, que nós estamos aqui única e exclusivamente para fazer a sua vontade, para falar da sua palavra, Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode se assentar. É um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa manhã e ter o grande privilégio de falar desse assunto, que é um assunto que eu acho de extrema importância para a igreja, para as nossas vidas. E eu quero já agradecer a Deus por essa oportunidade que me foi dada. Agradeço a Deus também pela vida do nosso irmão André Barbiero, o nosso diretor, que nos confiou essa grande tarefa de extrema responsabilidade. Agradeço também aos meus irmãos, amigos, companheiros de luta, os instrutores do CBDA, pelo grande apoio que tem me dado desde que cheguei aqui para estudar. A maioria dos irmãos aqui foram meus professores e hoje Deus me deu o grande privilégio de também ser um instrutor aqui e estou muito feliz por isso. Agradeço também a Deus pela vida da comissão de eventos que trabalha para que esse evento possa acontecer. Em especial, eu quero agradecer a irmã Carol, que me fez o convite para palestrar sobre esse assunto. Esse assunto ele começou na sala de aula, na aula de evangelismo. Numa dúvida que eu perguntei para os irmãos se eles lembravam que era evangelho, que era pregação do evangelho. E aí deu aquela dúvida normal. E aí eu falei para eles, então eu vou falar um pouco para vocês sobre o plano de salvação. E aí a irmã Carol me convidou para palestrar nesse dia, que eu agradeço a confiança e o convite que foi dado pela irmã Carol, Ana Carolina. E quero também agradecer nessa manhã a minha esposa que está aqui nos prestigiando,
A minha esposa é a primeira a ver a palestra. É a primeira. Só que dessa vez ela não viu a palestra. Então ela também vai ser surpresa para ela também. E acho que os irmãos podem imaginar. Faz um sinalzinho com a mão para que todo mundo conheça. Essa é a minha esposa, que está aqui na frente, segurando o nosso filho, o Rodrigo Júnior, que também quero agradecê-lo também pela ajuda que ele me deu essa semana. Eu terminei a palestra ontem, meus irmãos, para vocês terem uma ideia. Terminei de montar as coisas ontem. E aí ontem ele estava chorando um pouquinho, eu peguei ele no colo, falei, me ajuda, por favor. Falei, eu vou te agradecer lá no dia da palestra, eu vou te agradecer se você me ajudar. E eu disse para ele, depois vai ser a sua vez de palestrar, em nome de Jesus, né? E eu falei, então você me ajuda, por favor. E aí ele me ajudou um pouquinho, dormi um pouquinho e consegui, graças a Deus, terminar de preparar essa palestra. Então você imagina como é que está a nossa vida, né? Dormindo muito pouco, mas graças a Deus é um grande privilégio de ser pai, um grande privilégio de estar aqui nessa manhã falando desse assunto. Eu não poderia deixar de agradecer, na verdade não é uma pessoa, mas é uma memória. Eu quero agradecer a memória da irmã Eunice Guimarães, que foi nossa diretora, foi nossa líder aqui também. Hoje ela está com o Senhor e ela me chamou para esse grande trabalho de ensinar e quero deixar registrado em sua memória esse agradecimento. Irmãos, vamos ler o texto em João capítulo 3, versículo 16 e 17. Está aqui no telão, tá? Se você não se incomodar, acho que todo mundo consegue ver. O texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. O texto que nós acabamos de ler, ele é um texto bem interessante. Ele é o ponto mais alto da fé cristã, entender esse texto. E eu peço, por gentileza, a todos, para voltar nesse texto somente no final da palestra. Então, nós precisamos entender o texto e vou tentar argumentar aqui de algumas formas. Esse texto, ele sintetiza o plano de Deus para salvar o homem. Esse texto ele foi dito a um homem chamado Nicodemos à noite, dito por Jesus. Esse texto ele fala de todo o plano de Deus, ele sintetiza o plano de Deus. Eu concordo com o Max Lucado, no livro 3:16, que diz que esse versículo sintetiza todo o plano de Deus. Todas as vezes que nós lermos esse texto, pensarmos nesse texto, nós temos que lembrar no plano de Deus para salvar o homem. O significado de salvar, resgatar o homem, que nos dá o título dessa palestra, o plano de Deus para resgatar o homem, a palavra resgate, ela quer dizer salvar, livrar de um perigo iminente, livrar de um perigo que pode acontecer a qualquer momento. Sendo assim, vamos analisar esse plano, o plano de Deus para salvar o homem. Qual é esse plano? Primeira pergunta. O plano é pagar a culpa pelo pecado.
cometido pelo homem e obter novamente a comunhão entre Criador e criatura. Ao nome disso nós chamamos de reconciliação. Esse plano ele consiste em pagar o ofendido a falta que o ofensor fez. O ofendido é Deus e o ofensor, o transgressor, é o homem. Quando foi elaborado o plano de resgate, o plano de salvação? Ele não foi feito, ele não foi para corrigir alguma coisa, ele não foi feito ao acaso. Esse plano, ele está determinado desde a eternidade, como diz no livro da Revelação do Apocalipse, no capítulo 13, no verso 8, na parte B, que diz: esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, desde a criação. Há cerca de 1 ano atrás eu estive aqui falando sobre fé e ciência, falamos um pouco sobre a criação. E no pecado de Adão, cometido lá no início, não foi um acidente de percurso. Deus já sabia que o homem ia errar. Deus, por ser onisciente, Deus sabia que o homem iria falhar. Mas Deus, desde a eternidade, Ele cria o plano de salvação. Por que foi necessário esse plano? Por causa do pecado do homem. E qual foi esse pecado? Deus deu uma ordem ao homem, deu uma ordem, um mandamento, uma lei, uma só. Deus disse em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ordem de Deus foi essa. E o pecado do homem, a transgressão da lei, a transgressão desse mandamento, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Esse foi o pecado do homem. Nós o chamamos de o pecado original, o pecado inicial, aquele que transgride a lei de Deus, e todos nós, todos os homens, herdam esse pecado. Adão, sendo o cabeça da raça, sendo o primeiro a ser criado, quando ele transgride a lei de Deus, todos aqueles que herdam, que nascem de Adão, também herdam esse pecado. O pecado separa o homem de Deus. Lá em Isaías 59, no versículo 22, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado separa, aparta o homem de Deus. A natureza do homem ela é pecaminosa. Como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Todos os homens, em igual modo, estão nesse pacote. Não há um justo, não há um sequer. Aqui nessa manhã, acredito que nós estamos aqui em mais de 100, 150 aproximadamente. Se juntarmos todos nós aqui, não dará metade de um justo.
Porque o padrão de justiça de Deus não é só o padrão moral. Não é só você pagar os seus impostos, ser bem diante da sociedade. O padrão de Deus, ele é perfeito. É por isso que Paulo aos Romanos está dizendo que não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que possa fazer essa justiça, se tornar justo para poder fazer a expiação, a culpa pelo pecado. Nós vamos ver um pouco mais para frente sobre isso. Então, nenhum homem é considerado justo. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Também Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos aqueles que pecam devem morrer. Todos aqueles que pecam, eles merecem a morte. É o salário do pecado. Assim era necessário que houvesse morte para que fosse pago o preço pelo pecado. Qual é o tamanho do pecado? Para os irmãos terem uma ideia, o tamanho do estrago. Há quem possa dizer que a maior ofensa que se pode fazer a uma pessoa é falar mal da sua mãe, é roubar algo de muito valor, a honra de uma filha e coisas dessa natureza. Há quem diga que esse é um dos maiores ofensas que podem acontecer. O que mede a intensidade da ofensa é a lei. O que mede o tamanho do pecado é a lei. A força da lei é o pecado. O aguilhão da morte é a lei. Porque a morte usa a própria lei para condenar. A lei de Deus, ela não é falha. A lei de Deus, ela é santa. Ela é perfeita. O problema não é a lei, e sim o homem, que é o transgressor da lei. Deus, quando deu a lei a Israel, não era porque a lei era ruim. E agora que nós vivemos no período da graça, nós dizemos assim, a lei foi ruim. A lei é santa. A lei é pura. A lei é perfeita. Porque a lei mostra o caráter de Deus. Eu, como já disse algumas vezes para os irmãos, eu gosto muito de matemática. Eu gosto muito dos números. Eu acho que os números, eles nos ajudam a entender algumas coisas. Para você ter uma ideia, vamos fazer um exemplo aqui. Se você cometer um pecado, uma transgressão, uma ofensa, uma vez por dia, uma vez só. Você olhou para um lugar onde não devia olhar, se você pensou em alguma coisa que não devia pensar, se você falou alguma coisa que não deveria falar, um pecado só, um só, diário, no final de um ano, você terá cometido 365 pecados, no final de um ano. Se você for muito bom, você vai cometer um só por dia. Se você for muito bom. Se você viver em média 50 anos, você terá cometido 18.250 transgressões da lei. 18.250 pecados. Se você tem 50 anos. Quem passou dos 50 anos, sua conta é um pouco maior. Se você comete mais de um por dia, esse número é muito maior. Qualquer juiz que chegasse para ele um réu com 18.250 transgressões da lei, com certeza ele seria condenado. Com certeza ele seria condenado.
Porque a maioria desses 18 mil aqui vão ser repetições, serão reincidência, né? A lei brasileira, e acredito que a maioria das constituições, a lei penal, ela pune mais severamente ainda quando há a reincidência. 18.250 transgressões da lei. Jesus, para falar um pouco sobre o pecado, ele conta uma parábola. A parábola do credor incompassivo, que está em Mateus no capítulo 18, no versículo 23 até o 35. Nessa parábola, Jesus diz que o servo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos. Nessa parábola, essa dívida, ela simboliza o pecado. Ela simboliza essa transgressão da lei. 10.000 talentos, para os irmãos terem uma ideia, equivalem a 350 mil quilos de ouro puro. Ou 150 mil anos trabalhados na lavoura. Alguém aqui já trabalhou na lavoura? Já plantou, já colheu? É fácil, né? O serviço na lavoura, bem fácil. Imagina trabalhar 150 mil anos, ininterruptamente, todos os dias, sem férias, sem descanso. Esse é o preço pelo pecado. Jesus está contando numa parábola que é impossível daquele servo pagar. É impossível de se pagar essa dívida. E aí eu sou um pouco curioso, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o ouro. Aqui na parábola, 350 mil quilos de ouro puro. Para os irmãos terem uma ideia, na minha aliança tem 18 quilates, né? Ouro 18 quilates, que equivale a 75% de ouro. Os outros 25% são cobre, prata, níquel talvez, e outros metais. O ouro puro, ele não é duro, ele é maciço. Tanto é que na antiguidade, para se saber se uma peça era de ouro ou não, você pegava aquela peça e mordia. Se ficasse marcado o dente na peça, é porque era ouro puro, porque o ouro puro ele é maciço. E pesquisando um pouquinho mais, essa semana, na quinta-feira, eu fui pesquisar sobre o grama de ouro. 1 grama de ouro equivale a R$129. Isso até quinta-feira. 1 grama de ouro. Aqui na parábola, o equivalente a 350 mil quilos de ouro. Então, para transformar em grama, eu multiplico por 1.000. Então, eu tenho 350 milhões de gramas. Se eu multiplicar isso por R$129, a dívida era de 45 bilhões e 150 milhões de reais. É um número astronômico, né? Hoje, se não estiver enganado, o homem mais rico do mundo é o Bill Gates. E ele não tem essa fortuna. Se o homem mais rico do mundo não tem essa fortuna, imagina Jesus contando uma parábola do primeiro século, dizendo que um servo devia isso. Nem se nós juntássemos todas as nossas economias, pagaríamos isso. Isso era impossível de um homem pagar. Essa é a dívida e esse é o preço pelo pecado. Sendo assim, entendendo que o pecado, ele é algo que custa muito caro, a dívida do pecado ela é muito alta, Deus traça o seu plano para salvar o homem. Quem é o agente desse plano? Quem é aquele que executa o plano? É Jesus, Deus encarnado. Deus tem que sair do seu trono para executar o plano
para resgatar o homem. O ofendido, aquele que tem a dívida com ele, ele vai buscar aquele que o deve. O ofendido vai buscar o ofensor. Deus, ele deixa o esplendor da sua glória, como vamos cantar daqui a pouco. O oleiro se faz barro, o pastor se faz ovelha, o Senhor se faz servo. Tudo isso para resgatar o homem. Aleluia! E o Deus encarnado, ele tem que sofrer algumas lutas, ele tem que lutar para trazer o homem, para resgatar o homem. Acompanhe só, a primeira luta do Senhor Jesus é no deserto. Depois de ser batizado, o Espírito o leva para o deserto para ser tentado. E aqui nós já fazemos uma comparação. O homem, ele peca no jardim das delícias, no jardim onde tudo era perfeito. Jesus, ele começa o plano de salvação no deserto. No lugar onde é difícil para sobreviver, onde a temperatura durante o dia pode chegar a 50 graus Celsius, durante a noite ela pode chegar a menos 20, porque não há árvores, não há lugar onde a temperatura possa ficar armazenada. Então o deserto é um lugar muito difícil. No deserto há escassez de água, no deserto não há alimentos, existem muitos predadores. O homem, ele peca no jardim das delícias, onde tudo era perfeito. Mas Jesus começa o seu ministério no deserto, vencendo no deserto. Aleluia! E na sua luta, jejuando, durante os 40 dias, ele tem fome. O tentador, o mesmo que tenta no jardim ao homem, ele aparece, dizendo: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem, no jardim, ele tinha todas as iguarias, todas as frutas, todos os alimentos para ele. E do único fruto que ele não poderia comer, ele come. Jesus no deserto não tem nada para comer. Nada. E quando o tentador se aproxima para que ele transforme, tentando ele para que transforme as pedras em pães, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já foi o primeiro golpe. Ainda no deserto, o diabo transportou a cidade santa, colocou no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropecem com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia! Glória a Deus! A primeira luta, vencida no deserto. A segunda luta, agora no jardim. Mas não num jardim de delícias, um jardim de prensas, no Getsemane, um lugar onde espremia-se as azeitonas para formar o azeite. Jesus está no Getsemane, agora num jardim, em mais uma luta. Só que essa luta não é mais com o diabo.
Essa luta agora é com o próprio Deus. Deus lutando com Deus. Há quem se diga que a maior luta da história será o Armagedon, Gog e Magog, será Estados Unidos contra a Rússia, terceira, quarta, 10ª guerra mundial. A maior luta da história acontece no jardim do Getsêmani, porque Jesus está angustiado e ele diz ao Pai: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. O cálice que Jesus está falando aqui é o cálice da ira de Deus. Essa é a luta acontecendo no jardim. O cálice da ira de Deus, porque Jesus sabe que todo esse cálice será derramado em cima dele. A maior luta da história, Deus lutando com Deus, cujo prêmio, cujo despojo daquela luta sou eu e é você, é a nossa remissão, é o nosso resgate. Aleluia! Em Isaías, no capítulo 53, Isaías começa a escrever tudo aquilo que o Senhor Jesus ia passar para que o plano de resgate do homem acontecesse. Isaías começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como uma ovelha muda perante os teus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram em uma sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade dele levará sobre si. Por isso lhe darei parte de muitos, e com os poderosos retirará ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado entre os transgressores. Mas ele levou sobre si os nossos pecados, o pecado de muitos, e intercedeu pelos seus transgressores. O texto de Isaías está dizendo que Deus, o Pai, se agradou moê-lo pelos nossos pecados. Aleluia! Aleluia! Deus o faz propiciação para expiar os nossos pecados. A expiação, ela dá-nos a ideia de cobrir, de ocultar, expiar o pecado, tirar, ocultar o pecado da vista de Deus.
de modo que o pecador não possa provar a ira de Deus. E o texto está dizendo que ele se faz pecado por nós. Ele assume o nosso lugar. Quem deveria estar na cruz era eu e era você, mas ele, por nos amar, ele que vai para a cruz. A morte de Cristo foi uma morte expiatória, porque o seu propósito era apagar o meu pecado, o seu pecado. Ele faz propiciação. Ao oferecer um sacrifício expiatório, teria que haver derramamento de sangue inocente para controlar a ira de Deus. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que se faz o sacrifício, Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Toda a culpa era passada para o sacrifício, e é por isso que vem bode expiatório, que aquele que assume a culpa, era passada para o sacrifício. O sacrifício, ele recebia toda a culpa do pecador. E aqui o texto está nos dizendo que Jesus, ele se faz pecado, ele se faz o pecado por nós. Ele recebe toda a culpa pelo pecado por nós. Essa é a propiciação, derramamento de sangue inocente. E Jesus vai para a cruz para nos reconciliar com Deus. Ele vai para a cruz. E a maior dificuldade na cruz não são as dores físicas. Não são os açoites romanos com as suas tiras de couro, pedaços de ossos, chumbo, pedaços de ossos de ovelha. Quando batia, em alguns casos colocavam-se pregos também. Quando batia na carne, quando puxava, arrancava pedaços. A maior dor que Cristo vai sofrer na cruz não é a dor física. Já mostra no jardim do Getsemane que a maior luta é espiritual. E ele vai para a cruz para resgatar-nos para Deus dos nossos pecados. E Jesus vai para a cruz. E na cruz, Jesus diz 7 palavras, 7 frases, que têm grande importância para toda a humanidade, para a sua igreja. Ele diz 7 frases. A primeira frase que Jesus diz na cruz é perdão. Em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, está escrito assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, a primeira palavra que ele diz na cruz é perdão. Ele faz a intercessão pelos homens, proporcionando a eles perdão. Ele intercede ao Pai, pedindo para que o Pai perdoe os seus algozes, os seus malfeitores. Jesus, na cruz, está falando de perdão. A prática na crucificação, quando alguém estava sendo crucificado, ele falava blasfêmias contra Deus, ele xingava as pessoas que estavam próximas a ele, o crucificado, ele cuspia nas pessoas que estavam ali próximas. Mas Jesus na cruz, a primeira coisa que ele faz é a intercessão pelos homens. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aleluia! Glória a Deus, glória a Jesus. A posição do crucificado na cruz, ele ficava a cerca de meio metro do chão, já mostrando que o único que pode ligar terra e céus é Jesus Cristo. É na cruz, é a cruz de Cristo. Aleluia. Jesus, ele pronuncia perdão, porque
o seu ministério foi sempre falar sobre perdão. Um dia Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que pecasse contra ele. E Pedro diz, até 7 vezes, Senhor. E Jesus disse, até 70 vezes 7. E não é 490, porque aqui não é matemática, aqui é teologia. Esse número ele representa infinito. Quer dizer que todas as vezes que alguém pecar contra nós, nós devemos perdoar. O perdão, ele tem um poder tão extraordinário, porque por isso que é a primeira palavra que Jesus diz na cruz, perdão. Pai, perdoa. Jesus ensina na oração, no modelo de oração, a oração do Pai Nosso, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como, da mesma forma que nós perdoamos ao nosso próximo. Perdão é a primeira palavra dita por Jesus na cruz. E esse perdão, ele provoca um quebrantamento. Esse perdão, todas as vezes que nós perdoamos, exercemos o perdão, alguma coisa vai acontecer. Quando Jesus pronuncia perdão, os 2 ladrões que estavam, um à direita e outro à sua esquerda, Jesus estava na cruz do meio. Eles estão ali falando, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Quando Jesus pronuncia essa primeira palavra, perdão, o ladrão da direita é quebrantado. Quando se perdoa, há quebrantamento. E a segunda palavra que Jesus diz na cruz é salvação. Ele diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando Jesus pronuncia a palavra de perdão, o ladrão da direita, ele olha para aquilo e fala, não é possível, esse homem é justo. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no seu reino. E Jesus diz para ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã, não vai ser na eternidade, é hoje. Aleluia! A salvação é hoje. Jesus pronuncia a palavra de salvação em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta dificuldade. Ele não perdeu o seu foco, ele não perdeu o compromisso da sua missão. Jesus veio para resgatar, para salvar os que haviam se perdido. E na cruz, ainda antes de terminar o seu trabalho, o seu ministério, ele salva. Aleluia! Ele nesse momento na cruz, Jesus fica durante 6 horas, das 9 da manhã até as 3 da tarde, pronunciando essas palavras. A Bíblia não fala em qual período ele pronuncia essas palavras, mas durante essa estadia na cruz, ele está sofrendo de choque hipovolêmico, que é a perda de fluidos corporais. Ele está perdendo água, está perdendo sangue. Mas mesmo assim, ele continua falando de salvação. Aleluia! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está crucificado? Não. A resposta é não. É uma pergunta retórica. Você está falando de salvação para as pessoas? Você leva a salvação para as pessoas? Você já falou de salvação para alguém hoje? Você já falou de salvação para alguém essa semana? Você já falou de salvação para alguém esse mês? Já falou para alguém de salvação esse ano? Você já falou de salvação alguma vez na sua vida? Jesus estava crucificado pelos pés, nos tornozelos e pelos pulsos, e mesmo assim ele falava de salvação. A igreja de Deus, a única e exclusiva missão da igreja é levar a salvação.
E às vezes nós perdemos o nosso foco, nós começamos a fazer muitos eventos na igreja, começamos a fazer muitas coisas. Às vezes estamos chateados, não queremos mais pregar o evangelho, não queremos mais fazer a obra de Deus, mas aqui Jesus está na cruz e fala de salvação. A terceira palavra que Jesus diz na cruz é cuidado. João, no capítulo 19, no versículo 26 ao 27, ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A terceira palavra que Jesus diz na cruz é a palavra do cuidado. Jesus, sendo o irmão mais velho, o primogênito, ele tem o cuidado com a sua mãe. Ele está na cruz pregado, mas mesmo assim ele ainda tem o cuidado. Os gregos chamam esse amor, o amor familiar, do amor storge, que é o amor de pai para filho, de filho para pai. Jesus, na cruz, ele tem a importância, o cuidado de cuidar da sua família, da sua mãe. Ele coloca os cuidados de João, porque acredita-se que José já havia morrido e os seus irmãos não acreditavam nele ainda. Então Jesus tem o cuidado de deixar a sua mãe com o seu discípulo, a quem ele amava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem assumido as suas responsabilidades perante a sua família? Você tem cuidado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos? Você tem cuidado dos seus familiares? Você tem cuidado daquela que gerou você? Jesus teve esse cuidado. Lá em Timóteo, Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele diz que aquele que não cuida dos seus familiares, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Na cruz, Jesus cuida da sua família. A quarta palavra dita por Jesus na cruz é a humanidade de Cristo sendo evidenciada. Em João 19, 28, Jesus diz: tenho sede. Irmãos, há um grande paradoxo aqui. Há uma grande questão a ser estudada, avaliada. Jesus na cruz está dizendo: tenho sede. Ele diz que ele é a fonte da água da vida, que jorra para a vida eterna. E nesse momento, na cruz, ele diz: tenho sede. Aqui mostra a sua humanidade, Jesus sendo 100% homem, e sendo 100% Deus. E estando em natureza humana, ele tem sede, porque ele está perdendo líquido na cruz. Perdendo água, perdendo sangue, e ele tem sede. Mas a maior sede que Jesus tinha era a sede de fazer a vontade do Pai, de levar ao Evangelho, as boas novas, o arrependimento a todos. Esse era o que impulsionava ele, a sede dele, a maior sede era fazer a vontade do Pai. Era a sua comida. Isso mostra quão frágil é a vida humana. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é a sua maior fraqueza? Qual é o seu maior problema?
Jesus entende você, porque Ele veio aqui, Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Então todas as vezes que nós temos um problema, uma dificuldade, nós devemos olhar para Cristo e falar com Cristo. A quinta palavra dita na cruz é a palavra do abandono. Em Mateus 27:46, Jesus clamou em língua hebraica, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? A quinta palavra dita na cruz por Jesus é a palavra do abandono, é a palavra do desamparo. Jesus está desamparado na cruz. Dizem os estudiosos, a Bíblia não fala nada sobre isso, que a expressão Deus meu, por que me desamparaste? Há um rompimento, não sei se a gente pode chamar de rompimento, não sei se a gente pode chamar de separação, mas há algum tipo de coisa que Jesus fica só na cruz, que o Pai e o Espírito Santo, as outras duas pessoas da Trindade, que formam um único Deus, o desamparam. É complexo para nossa mente entender a Trindade. Imagina entender o rompimento de uma coisa que é um só. Mas quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? É porque Deus, sendo absolutamente santo, Ele não pode compactuar com o pecado. E na cruz, Jesus se faz pecado por nós. Então Deus separa, o Pai se separa dele e deixa Ele na cruz. Aleluia! E o cálice da ira de Deus é transbordado sobre Ele. Em Isaías, no capítulo 6, é o único texto na Bíblia que enfatiza um atributo de Deus em 3 vezes: a santidade. Deus é santo, santo, santo. Em cultura hebraica, quando se fala a repetição de palavra, é que se está enfatizando. E Isaías está demonstrando que os serafins dizem que Deus é 3 vezes santo. É 3 vezes separado do pecado. É puro e perfeito. Aleluia! Jesus na cruz está desamparado para fazer o sacrifício expiatório por nós. Deixa eu te fazer uma pergunta, mais uma. Espero que você esteja respondendo todas. Você tem dado valor ao sacrifício de Jesus? Você tem dado valor ao que Jesus fez por você? A sexta palavra dita na cruz é a palavra da redenção. Em João capítulo 19, versículo 30, Jesus diz, está consumado. A palavra redenção, Jesus cumpre o trabalho, a missão que lhe foi dada. A palavra grega para estar consumado é tetelestai. Jesus ele brada na cruz, tetelestai, está consumado. No idioma grego, há 3 ocasiões para se usar a palavra tetelestai. Quando um pai dava uma ordem, uma tarefa a um filho, depois que o filho terminava de cumprir a sua tarefa, a sua missão, ele chegava ao pai e dizia, papai, tetelestai, está feito. Quando se tinha uma dívida, quando se devia um dinheiro, quando se comprava um imóvel, quando terminava de pagar o carnê, aquele carnê que vocês conhecem aí, não vou falar o nome. Quando terminava de pagar aquele carnezinho, vinha carimbado uma inscrição, tetelestai, está pago. É a mesma palavra que Jesus diz na cruz, está pago.
Quando um prisioneiro cumpria a sua pena, quando ele terminava de pagar a sua pena, no seu documento vinha um carimbo escrito: tetelestai, está pago. Quando Jesus brada na cruz, ele está dizendo: está feito a obra do Pai, está feito, está pago o preço pelo pecado, está consumado, tetelestai, está pago. Aleluia. Está pago. Aquele que crer e aceita o sacrifício de Jesus Cristo, ele está livre do pecado e da morte. Não há mais condenação. O escrito de dívida, toda aquela dívida lá mencionada na parábola dos talentos, os 10.000 talentos, está pago, está consumado, está feito no sacrifício de Cristo. Aleluia. Tetelestai, está pago, está consumado. Como diria o irmão João Henrique, já completou, já está feito, está consumado. Paulo diz aos Colossenses que a nossa dívida, a nossa cédula, que era contra nós, foi cravada na cruz de Cristo. Toda a minha conta, toda a minha dívida, toda a sua dívida foi cravada na cruz de Cristo. Aleluia! Não há mais condenação. Não há mais. Tudo feito no sacrifício de Cristo. A sétima palavra dita na cruz é a entrega. Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, ele diz: clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Aqui, Lucas está registrando que Jesus, ele não foi morto, ele se entrega à morte. Porque ele é o autor da vida, ele é a própria vida, ele não pode morrer. Então o único jeito de haver pago o preço pelo pecado, que é a morte, ele tem que se entregar. Ele tem que dizer: Pai, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Ele tem que se entregar, porque ele é o autor da vida, ele não pode morrer. Mas ele está na cruz se entregando por você e por mim. E o que mais me chama a atenção é que Lucas, ele registra no final, já no final, lá chegando às 3 horas da tarde, Jesus não dá um sussurro, ele não sussurra, ele não cochicha, ele clama com grande voz. Quando se está na cruz, é muito difícil respirar, porque os músculos se atrofiam, o tórax, ele vai se contrair, os pulmões não têm muito ar, e para respirar é muito difícil. O músculo externo que está perto das costelas, ele está atrofiado, com cãibras. Para respirar é muito difícil. A Bíblia não fala, mas pesquisando sobre a crucificação, provavelmente nesse último instante, Jesus apoia os seus pés nos cravos, ele levanta, infla o peito de ar para respirar, e para falar precisa ter ar, e ele não sussurra, ele não cochicha, ele clama em grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aleluia! Como um vencedor. Aleluia! Aleluia!
Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Como um vencedor, ele se entrega, ele clama em alta voz. O preço pelo pecado é pago na morte de Cristo, mas na sua ressurreição, a morte é vencida, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que recebem o seu sacrifício, não morrem eternamente, mas passam da morte para a vida. Aleluia! Paulo aos Romanos vai dizer que o Pai, pelo poder do Espírito Santo, ressuscitou Jesus, e a Trindade em harmonia mais uma vez na ressurreição de Cristo. Todos aqueles que creem em Jesus também serão ressuscitados. Aleluia! A salvação, a eficácia do plano de Deus, a salvação, o resgate, como obter? Somente pelo sacrifício de Jesus Cristo, a salvação da alma do homem. Jesus é o único caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o único caminho. A salvação, ela é pela fé, dada por Deus. Paulo diz aos Efésios: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E eu preciso dizer para você, não é pelo tamanho do seu cabelo, não é pelas roupas que você usa. O único meio de salvação é o sacrifício de Cristo. E ainda bem que não é pelo tamanho do cabelo, senão eu e o Paulo Fábio estávamos perdidos. Ainda bem que é pelo sacrifício de Cristo, ainda bem que é pela obra redentora do Senhor, ainda bem que é pelo sacrifício expiatório de Cristo. Aleluia! Há importância para todas as coisas regimentadas na igreja. Nós já tivemos palestra aqui sobre costume e doutrina. Mas a salvação é dada por Cristo. Cristo é o caminho, Ele é o meio de salvação. Como ser salvo? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. E como ter certeza da salvação? Na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia! Aleluia! Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E para concluir, o plano de Deus para resgatar o homem está escrito em João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E eu não poderia terminar, senão o professor de homilética puxa a minha orelha, sem fazer o apelo. Se aqui entre nós
Se tiver alguém que ainda não aceitou o sacrifício de Cristo, quero convidar você a levantar a sua mão e vir até aqui à frente. Tem alguém aqui para aceitar Jesus? O preço pelo pecado já foi pago. Só falta aceitar Cristo. Se tiver entre nós alguém que se afastou dos caminhos do Senhor, quero convidar aqui à frente para fazer uma oração por você, para você voltar à casa do Pai. Você que está me assistindo via internet, pelo Facebook, pelo YouTube, e onde quer que a minha voz chegar agora, aceite a Jesus, porque tudo está feito, tudo está preparado. Você tem que acertar suas contas com Deus. Jesus já fez tudo, a única coisa que você precisa fazer é acreditar nele, e acreditar que o sacrifício dele está completo, está feito. E eu termino dizendo que a missão da igreja é levar essa palavra, esse texto, o plano de Deus para resgatar o homem. A missão da igreja é levar a salvação a todos os povos. Que Deus abençoe vocês.